Paz, Senhor Jesus, para todos os amados irmãos que estão nos acompanhando. A mensagem dessa noite nós a intitulamos de Filhos de Deus ou Filhos do Mundo. A princípio, nós entendemos, irmãos, de que nós somos possuidores, detentores de uma verdade maravilhosa. Uma verdade que dá sentido à nossa vida, a razão de nós existirmos. A palavra de Deus é a verdade que dá sentido à nossa vida. Ou seja, todo esse poder, toda essa vida que nos cerca, todos esses elementos maravilhosos que estão ao redor de nós, só tem sentido se isso permanecer, se isso continuar. Por isso acreditamos na esperança da vida após a morte. E a mensagem dessa noite, que nós vamos estar trazendo aqui nesta reunião, acredito eu que ela vai estar falando aos nossos corações, e a gente vai estar fazendo uma autoanálise das nossas atitudes, das nossas ações, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Para tanto, gostaria de convidar os amados irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui também, se puderem abrir suas Bíblias, no livro de Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e entre os que não servem. Repetindo o versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Todos nós conhecemos aquele velho ditado que diz que todos são filhos de Deus. E quando nós falamos aqui no início da verdade que temos, é exatamente essa certeza da existência da divindade, da existência de um Criador, e que dá sentido à existência desse projeto que é a criação. A criação tem toda a aparência de que foi algo criado, planejado, projetado e depois colocado em prática. Isso é uma coisa inegável. Ou seja, nós estamos diante de uma perfeição que só nos arremete a crer e acreditar que existe o Criador. E o Criador ele se revela, ele se manifesta entre a sua criatura. O que restringe um pouco essa manifestação de Deus é o fato do homem ter pecado, do homem ter errado. Isso está bem claro em Isaías, no capítulo de número 59, versículo 1 e versículo 2, que as ações de Deus, as atitudes de Deus para com o homem, ela está ligada a esse pormenor, que é o pecado. Se o homem obedece à palavra, Deus se manifesta. Se o homem não obedece às suas ordens, às suas leis, a manifestação de Deus vai ficando escassa na vida desta pessoa em si. Mas a existência de Deus nos é comprovada através de muitas coisas, principalmente através da transformação que as pessoas vivem, têm ao ter contato com a palavra e com Deus. Que é uma transformação que vem de dentro, que vem do interior da pessoa. E que nós não vemos isso acontecer no mundo por outros meios. Ou seja, se tornar uma pessoa boa, uma pessoa que, como o texto descreve, ele anda na justiça, na sinceridade e na verdade, esse caráter que é moldado, que é lapidado, pelo simples fato de começar a ler a Bíblia, de começar a buscar a Deus. Essa é uma prova inegável de que existe o Senhor, né? Que existe Deus. Então essa verdade é espetacular e ela é maravilhosa. E as nossas atitudes e as nossas ações é que definem de qual lado nós estamos.
E esta é a reflexão que nós queremos trazer aqui nessa noite. Levar a todos os ouvintes, a todos que estão aqui presentes, a todos nós, a continuar identificar de que lado nós estamos. Pois eu não acredito nesse ditado de que todos, na verdade, são mesmo filhos de Deus. Pois a palavra nos diz e nos informa quem são os filhos de Deus e quem, na verdade, não são os filhos de Deus. E por isso nós a intitulamos de filhos de Deus e filhos do mundo. E quando nós falamos de mundo, não estamos falando da Terra em si, do cosmos, do universo. Estamos falando mais voltado para o sistema que está instalado, ou seja, o mundanismo, que é uma visão voltada somente para essa terra e os prazeres carnais, levando a pessoa a uma degradação moral. Então, o sistema que está implantado dentro dessa criação, que é um projeto, um plano de Deus, é uma semente maligna que foi espalhada e que continua a ser espalhada por outros veículos, seja por meio do próprio, com certeza, sim, através do homem, mas o homem utiliza de mecanismo para ir semeando essa semente ruim. E ela vai distanciando o homem de Deus, porque essas informações não estão de acordo ao que o Senhor Deus deseja. Por exemplo, a semente da mentira. Semente da mentira, quem mente, quem está constantemente mentindo, está na contramão da vontade de Deus. E isto é uma procedência, essa semente é de procedência maligna. E isso está presente no mundo. Então, quando nós estamos falando de filhos do mundo, quando estamos falando do mundo, estamos falando dessa questão mais ligada mesmo à moralidade das pessoas. A mentira, a inveja, que aí está, a prostituição, a idolatria, o culto a si mesmo, o culto ao homem, o culto ao dinheiro, aos prazeres carnais, que são coisas perceptíveis em nosso meio. Nós percebemos e quase todos nós também já estivemos nesse barco. Então vai trazer alguns textos bíblicos que vai nos mostrando. Se você já está do lado de Deus, amém. Mas se ainda temos atitudes ou ações que não estão coerentes com a palavra de Deus, nós podemos estar correndo um grande risco. Por exemplo, analisando o Salmo 1, o Salmo 1, nos versos do Salmo 1 está escrito que a bem-aventurança ou a felicidade, ela só estará com aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores. Então você tem ali pecado, impiedade, escárnio, que são coisas que são fomentadas pelo sistema que está no nosso meio. E isso se iniciou desde o início da criação, porque Satanás, um ser que existiu antes de nós, que veio a existir antes de nós, e que caiu da criação da onde ele estava, ele teve acesso a essa criação. Então ele disseminou essas informações do homem negar a Deus e do homem ter procedências ligadas ao pecado, à impiedade e aos erros que Deus condena pela palavra. E isso desde o início veio crescendo, assim como a criação também cresceu e desenvolveu. Aumentando as pessoas, também aumentou o pecado, aumentou o erro, aumentou tudo. E esse discernimento é importante para sabermos de qual sistema nós pertencemos. Ou seja, ainda existem muitas pessoas que acreditam no Senhor, mas elas ainda têm atitudes e ações. Acho que em alguns cultos anteriores aqui foi uma coisa muito bem falada, muito bem esclarecida, que está ligado, por exemplo, à língua, que é uma coisa voltada para a questão, por exemplo, da fofoca, de falar mal um dos outros, e assim por diante se vai. O texto lá em Tiago realmente deixa claro que ele é como uma fagulha que coloca em chama uma floresta inteira.
Uma floresta assim. Ah, mas quantos cristãos ainda fofocam, por exemplo? Mas espera aí. Então, se eu fofoco, fica evidente que, na verdade, eu ainda não sou um cristão. Então, essa ideia de cristão e de filho de Deus pode ser, às vezes, algo que só está nos meus sonhos. Mas talvez não seja a realidade. Por isso eu falei que nós estamos diante de uma verdade pela qual nós devemos prezar e dar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. A Bíblia chega a falar que o reino dos céus é semelhante a um homem que passou pelo campo e viu que tinha algo valioso e ele decidiu investir tudo ali naquele campo. Verdadeiramente, nada se compara ao reino de Deus. É algo mesmo extraordinário e maravilhoso. Filhos de Deus ou filhos do mundo? Lemos Malaquias capítulo 3, versículo 18. E quando se fala em filho, nós sabemos que isso está ligado à paternidade também. Se tem um filho, tem que ter o pai. Tem que ter o pai. E a figura do pai, e o pai em si, é um ser indispensável na formação da personalidade do filho, do caráter do filho. As ações, as atitudes tomadas pelo pai no intuito de educar os seus filhos são importantíssimas demais. Quando eu falo que o pai é indispensável, eu não vou dizer que as pessoas que talvez foram privadas desse milagre maravilhoso de ter um pai do lado, por um motivo ou outro, que elas não podem ter um caráter moldado, porque Deus envia outras pessoas que ajudam aqueles que também não têm pai, e vão ajudando eles a formar o seu caráter, a sua personalidade, dando informações precisas e importantes para que ele possa ser um cidadão de bem no meio social. Mas infelizmente, os educadores, os pais em si, as mães, às vezes não têm um discernimento importante, interessante, para poder ajudar os filhos a ter a sua vida casta de muitas coisas erradas que existem aqui na Terra, amados irmãos. Mas o pai em si, estando do lado, é algo muito importante. E quando eu falo dessa questão, eu estou falando da questão também da escassez dessas informações hoje, porque a maioria dos pais não tem esse tipo de preocupação de como seus filhos vão viver no meio social, entre as pessoas em si. E aí você tem o quê? Um sistema que também vai neutralizando isso, ele vai bloqueando essas ações que o pai tem que ter para com seus filhos e que são importantes, e eles vão bloqueando porque o sistema é maligno. O sistema é maligno, cuja finalidade nada mais é do que afastar o homem de Deus. Não pensa que Satanás está interessado na nossa felicidade, que esse ser está interessado em nos dar alguma coisa boa nessa terra, porque o que ele fez desde o início foi incentivar os seres que lá estavam e atualmente os que estão na terra a se afastar do seu Criador e a se afastar dessas verdades maravilhosas relacionadas à existência de Deus e aquilo que Deus nos informa para que nós possamos ter um caráter coerente com a sua vontade. Vamos ver, por exemplo, um texto de Mateus capítulo 6. Vamos agora centralizar as informações nessa questão, filho de Deus e filho do mundo, e não nas outras questões aqui que nós citamos anteriormente, no que diz respeito às atitudes dos pais para com seus filhos. Então vamos falar de pai num grau um pouco mais elevado. Mateus capítulo 6. Vamos ver na oração que Jesus ensinou algo maravilhoso. Versículo de número 9. O texto diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta oração, fica evidente que a orientação de Jesus é que o orador, ele tem que dirigir alguém. E nesse caso, os filhos de Deus dirigem suas orações, direcionam seus pedidos, suas orações a quem? A Deus. E chamando Deus de quem? De nosso Pai. Chamando Deus de nosso Pai. Pai, e aí vem a informação. Ele é o nosso Pai. E aonde ele habita? Nos céus. Agora imagina a oração daqueles que são filhos do mundo. Para quem deveriam orar? E como talvez seria? Né? Nós devemos direcionar nossas orações ao nosso Pai. Aí vem a pergunta, quem é teu Pai? Lembra do Salmo 15? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas dirão as nações, onde está o teu Deus? Né? E quem é teu Pai? Olha que o texto descreve aqui que os filhos de Deus têm Deus como Pai. Então eles oram ao Pai que está nos céus. Pai nosso que estais nos céus. E aí vem a descrição da oração em si, que está totalmente voltada para essa intimidade para com Deus, mas também no intuito, no desejo de fazer a vontade dele, porque está escrito, né? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no versículo de número 10, venha a nós o teu reino. Está totalmente voltado para a pessoa que acredita que a felicidade plena só se encontra ao lado do Pai, ao lado de Deus, ao lado do Senhor. Amados irmãos, mas em relação ao mundo, como seria, amados? Porque daí a gente pode definir, pode discernir de qual lado nós verdadeiramente... É claro que ninguém vai orar ao Satanás, é Satanás, ninguém vai, né? Mas é interessante pensar, mas quem é meu Pai mesmo de verdade? A quem eu estou, na verdade, agradando, vamos pensar assim nesse ponto, porque é claro que ninguém, a não ser os satanistas em si, talvez eles realmente cheguem abertamente para o Satanás e se agarra a ele. Mas tudo bem que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Ainda que tenha atitudes erradas, mas elas ainda clamam a Deus, assim, ainda clamam pelo nome do Senhor. Mas o mais certo, o mais importante é que se nós temos verdadeiramente Deus como nosso Pai, então nós deveríamos agradá-lo. Agradá-lo. Amá-lo verdadeiramente. Porque na verdade, quando nós analisamos a oração no contexto geral, está nas mãos de Deus tudo o que é suficiente e necessário para nos ajudar. Então nós deveríamos agradar, afinal de contas, a existência da vida e deste mundo só é possível porque Deus existe. E interessante também que quando nós falamos na questão de mundo, não é porque o mundo não pertence a Deus, porque ele falou, a Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele é dono supremo e absoluto de tudo. Então, quando eu falo de filhos do mundo, na verdade, estou me referindo às pessoas, àqueles que estão compactuando com o sistema maligno. E quando eu começo a compactuar com o sistema maligno, significa que eu estou do lado do mal, na contramão daquilo que Deus quer e daquilo que Deus deseja. Então, vamos ver alguns textos bíblicos que vai embasando isso daí. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. Deu para ver a diferença? A mesma diferença que no livro de Malaquias, que nós acabamos de ler. A diferença entre o justo e o injusto. E esse texto, ele confirma essa informação, dizendo o seguinte: nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então tem os dois lados da moeda. Tem os que são filhos de Deus e tem aqueles que são filhos
as claras do diabo, vamos dizer assim. Né? É o inimigo quem os gerou, de acordo com aquilo que ele quer. São as informações vindas do mundo mal, do espírito mal, que vai moldando o caráter. E as pessoas vão aceitando isso daí. Vão aceitando essas informações e as praticando. E os filhos de Deus vão recebendo as informações do Senhor e também vão as praticando. Então o texto descreve o mundo ou o sistema, ele jaz no maligno, jaz no diabo. Tudo que existe no mundo e que está na contramão da vontade do Senhor, pode ter certeza, não está vindo da parte de Deus. E se nós compactuamos com aquilo que está no mundo, com as informações, seja em todas as áreas, área espiritual, na área material, na área sentimental, e que não estão de acordo com a palavra de Deus, são sementes malignas. Vamos pensar na questão da família. Quantas informações provenientes do mundo, do sistema maligno, para destruir família, destruir pessoas, são disseminadas no nosso meio, através da mídia, do sistema mediático, amados irmãos, e que realmente está levando muitas pessoas, muitas famílias à destruição. São jovens depressivos, pessoas que envolveram com questões deste mundo e que hoje não encontram mais razão para viver. Estão abatidos, destruídos e até acreditam que eles nasceram para ser isso mesmo. Mas é porque aceita aquilo que o mundo vem pregando. E aí nesse ponto é interessante porque aqueles que pregam a verdade, eles estão sendo censurados. O mundo já está tanto no maligno que ele vem censurando e tentando impedir aqueles que pregam a verdade, que é o que pode reverter a situação na vida dos pecadores. Portanto, ao se tornar filhos do mundo, a pessoa se torna então filho do diabo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então deu para entender a questão que eu quero colocar? Filho de Deus, na verdade, é o filho ou filhos do diabo, ou do lado de Deus, ou do lado do inimigo. E vocês vão ver que no final tem os privilégios para aqueles que estão ao lado de Deus, benefício, e também os benefícios, os malefícios, na verdade, para aqueles que continuarem a defender o sistema mundano, que já se infiltrou nas igrejas, na igreja em si, e vem gradativamente afastando as pessoas do Senhor. E o Senhor mesmo diz na sua palavra que haveria apostasia, que haveria a falta de amor nos últimos dias, porque o amor se esfriaria de quase todos. E aí Deus entraria com providência, porque Ele falou na palavra que Ele também abreviaria os tempos, né? Para que a perdição não fosse maior. Para que a perdição não fosse maior. Portanto, ao se tornar filhos do mundo, tornam-se filhos do maligno, pois as obras estão coerentes à vontade do diabo. Vamos ver então que obras são essas. O que eu estou fazendo e que na verdade pode não ser do agrado de Deus? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Gálatas 5, 19. Fala das obras da carne, certo? E essas obras da carne, como eu coloquei no início, que o sistema que está implantado está muito voltado para os prazeres carnais, e que é exatamente o que as pessoas estão buscando hoje. Os valores estão se perdendo. Os valores que são importantes, que devem ser prisados, e que muitos deles aprendemos com os nossos pais, viu a importância da presença
de um pai na vida da pessoa, eles estão ficando escassos e o mundo já os taxa como algo atrasado, algo que não é importante em si. E em Gálatas capítulo 5 falam de obras da carne e que hoje são exaltadas, enaltecidas pelo mundo. Por exemplo, vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição é algo que o mundo enaltece isso hoje. Casamento já é algo que está ficando defasado aos olhos do sistema. Mas e aos olhos de Deus? Certa vez em um programa de debate, e alguns pastores e a juventude em si estavam discutindo essas questões da cultura, que nós temos hoje uma outra cultura, em alguns países também tem uma cultura diferente em relacionado a essa questão do casamento, da sexualidade. E eles acreditavam, algumas pessoas defendiam mesmo a ideia de que a gente precisa então seguir a cultura, ainda que essa cultura esteja na contramão da vontade de Deus. Aí um pastor falou assim, mas de que cultura nós estamos falando? Da cultura de Deus, na sua palavra, ou a cultura do mundo em si? Né? E existe cultura que são importantes, mas existe cultura inútil também, que está na contramão da vontade do Senhor. E nesse debate ficou claro que muitas pessoas aceitam aquilo que o mundo impõe, aquilo que o mundo coloca. Então, por exemplo, prostituição. Muitas pessoas hoje entram para esse meio porque querem experimentar, querem saber como que é, e depois têm suas vidas completamente destruídas. Mas você falar isso para algumas pessoas, eles começam a chamar você de atrasado. Bom, amados irmãos, mas a palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos prezar por aquilo que a palavra do Senhor diz. Obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, na verdade, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. E na oração de Mateus 6, o que o Senhor falou? Venha a nós o teu reino. Então, o reino já está hoje dentro do nosso coração. Jesus já reina em nossas vidas, em um reino espiritual. Mas o reino dele também literal é uma realidade. É uma realidade. Então imagina aí, se as pessoas que cometem coisas que não agradam a Deus ficarão de fora do reino, seria da parte da pessoa até uma ignorância orar a Deus pedindo para que o reino venha. Porque se o reino chegar, eu vou estar fora. Porque eu estou procedendo erroneamente. Então, nesse caso, o mais coerente seria assim, eu atraso um pouquinho aí, eu quero me consertar aqui, me preparar, porque eu quero fazer parte do teu reino. Né? Eu quero estar com o Senhor eternamente. E o texto é claro que aqueles que cometem coisas as quais nós acabamos de ler aqui, não estarão presentes no reino de Deus. Ou seja, aqui fica evidente os que estão do lado do mundo e aqueles que estão do lado de Deus. É só fazer uma análise dessa situação. Se a gente for aqui rapidinho em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, olha a característica, a personalidade dos homens dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quanto mais as coisas se afunilam, mais as obras malignas são fomentadas e espalhadas em todo o mundo, levando milhares e milhões de pessoas a ficarem distantes do Senhor e do seu Criador, para que elas possam ser condenadas em si. E um dos intuitos, dos desejos de Satanás é ser adorado. Desde o início ele quis isso. Ele quis derrubar Deus do trono. E ele se orgulhou. Né? Ele se orgulhou. Então ele é obcecado por adoração. Veja que ele até tentou induzir Jesus.
sugerindo a Jesus a adorá-lo em troca de benefícios no mundo, de coisas aqui dessa terra. E nós sabemos que ele consegue mesmo trabalhar na cúpula, no meio dos governantes em si. E aqueles que estão, aqueles que têm autoridade, poder nessa terra, de certa forma, muitos deles se enaltecem mesmo. Se acham poderosos, donos de tudo, porque tem na mão um poder que foi concedido a ele. Então, que é exatamente o que Satanás vem buscando, né? E daí, o que acontece? O que está acontecendo neste mundo? Ele está preparando pessoas para que o adorem. Então, todos aqueles que praticam e faz aquilo que ele sugere, na verdade, estão ficando do lado dele. Né? Estão ficando do lado dele. E aqui fala que nos últimos dias os homens teriam essa personalidade, essas características. Em outras palavras, quanto mais se aproxima a manifestação de Satanás neste mundo, a vinda do filho da perdição, mais os homens ficam parecendo mais preparados para aceitá-lo. Aí diz o texto: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Eu não vou me ater a explicar cada palavra dessa, para a gente não alongar muito as informações, porque eu quero que fique algo mais objetivo, para que a gente possa, no final de tudo, ter uma ideia mais precisa. Então, por isso vou fazer a leitura um pouco mais dinâmica. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E aí continua a lista, gente. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, quando Saulo traz essas orientações para Timóteo, ao caso de 2000 anos atrás, ele já falou que nos últimos dias teria homens assim. Naquele tempo já tinha também. Mas nos últimos dias os homens teria mais a cara do diabo, vamos dizer assim. Claro que não estamos generalizando, porque os filhos de Deus também estão aqui. Então os filhos de Deus têm a cara, tem uma personalidade voltada para aquilo que Deus quer. Então fica evidente, Malaquias falou, vocês verão, tem que haver uma diferença, certo? Tem que haver uma diferença. Não dá para ser filho de Deus e viver como o mundo quer. É uma questão de escolha. É uma questão de vida ou morte. Ou vida eterna, ou morte eterna. Não importa o que o sistema diz. Não importa o que o homem acha que está certo. Para nós o que importa é o que o Senhor diz que está certo. Vamos pensar na questão de Jesus. O sacerdote, e é citado biblicamente, por exemplo, a influência de Caifás em toda a situação. Mas veja que até o próprio Caifás, ele conseguiu ver milagres acontecendo no momento que Jesus faleceu, ali na cruz. Porque a Bíblia diz que houve terremoto, houve escuridão. Mas mesmo depois, porque nós sabemos que o nosso rei, ele ressuscitou. E depois do terceiro dia, ali no terceiro dia, ele apareceu novamente. E aí, os nossos amados, queridos irmãos, naquela época, foram testemunhas disso daí. E nós temos hoje cartas escritas por pessoas que presenciaram e viram ele ressuscitado. E escreveram. E elas foram preservadas para que nós... Então, tipo assim, nós temos uma informação proveniente de uma fonte muito confiável. Porque eles viram. Eles estiveram com ele. Só que quando ele ressuscitou e depois ele vê aquelas informações, viu o derramamento do Espírito Santo, eles foram autorizados a sair pregando a palavra, pregar o Evangelho, os irmãos também passaram a ser perseguidos. E quem estava lá? Caifás.
Então o cara viu tudo e agora ouviu pessoas pregando em nome de... Mas peraí, não acabamos com a raça de Jesus? Né? E aí eu lembro de uma coisa muito linda naquele filme A Ressurreição, porque tem uma senhorinha que ela é interrogada e aquele soldado ele fica buscando informações a respeito do corpo de Jesus e ele começa a interrogar os seguidores de Cristo e tem essa senhora que é interrogada e vai nesse ponto onde ele pergunta, cadê os outros? Né? Cadê os outros discípulos? Onde é que estão? E tá, em si. E na verdade não foi uma senhora, foi um dos discípulos em si que disse. E que diante do iminente castigo, caso ele não dissesse onde estavam os outros discípulos, então ele disse assim, então eu vou dizer onde eles estão. E ele falou, estão em toda parte, estão em todo lugar. Na verdade, a senhora que foi interrogada por ele, ela disse assim, é tarde demais. Nós já somos sementes semeadas. Meu Deus, é muito forte. Nós já somos sementes semeadas. Gente, são 2000 anos. Qual a organização que você pode dizer hoje que durou esse tempo todo? Nós pertencemos à maior organização que existe, o maior organismo que existe, que é a Igreja do Senhor. Isso deve ser um privilégio para nós. Então defender a verdade deve ser defendida com garras, com unhas e dentes. Os discípulos são levados para a perseguição. E na verdade para o castigo. E o sacerdote, o sumo sacerdote em si, os instrui a não pregar mais em nome de Jesus. E o que eles disseram? Não tem como. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Né? E aí, depois de repreensões ainda um pouco mais intensas, eles também disseram, mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é uma questão de escolha mesmo, é uma questão de posicionamento. Não importa o que o mundo quer. Para nós o que importa é o que o nosso Pai nos diz. Se o mundo taxa isso como algo atrasado, sem validade, sem legitimidade pelos dias de hoje, não importa. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. Então a verdade dele está dentro do nosso coração. E é tão poderoso que as dificuldades do mundo já não mais tira de nós a paz, a esperança e a certeza de que nós viveremos para sempre. E isso é algo que não tem onde você encontrar isso a não ser em Deus, gente. Não há dinheiro que pague essa transformação interna que nós temos. E que não está sem fundamento, sem base. De maneira alguma, como diz o apóstolo Paulo, não é como se nós estivéssemos dando soco no ar. Existe uma razão muito grande naquilo que para aquilo que nós acreditamos. Como eu disse, é uma instituição que já dura milênios. E assim nós vamos prosseguir, em nome de Jesus, acreditando e confiando cada vez mais na tua palavra. Vamos ver um texto de João, capítulo 8, versículo 44? Vamos ver alguns textos bíblicos nesse sentido. 1 e 2 Timóteo 3, que nós já lemos, está aí a personalidade e a característica dos homens dos últimos dias. É só cada irmão fazer uma análise para ver se não tem alguma coisa dessas daí acontecendo na vida de alguém. Caso tenha, é preciso que abandone imediatamente e se prepare cada vez mais. João capítulo 8. Versículo 44, vamos lá? Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é propício, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás nos céus. E aqueles que praticam as obras da carne, as obras do mundo, o que Jesus falou? Vocês são filhos do diabo. Tá claro. Vós tende por pai o diabo. Então é ele que está moldando o caráter de vocês, que estão dando sugestões para fazer coisas que não agradam a Deus. Ele é o vosso pai. Ele é mentiroso.
Desde o princípio foi assim. Então, quando vocês proferem mentira, vocês estão coerentes com o pai de vocês. Com o pai de vocês. Então, quando vocês proferem inveja, quando vocês estão com inveja, estão coerentes com aquilo que faz parte do caráter do pai que vocês têm, daquele que vocês têm como pai, como aquele que vai instruir vocês, que vai ensinar vocês alguma coisa. Gente, é muito forte, é muito poderoso, porque a gente tem que ter uma fonte de informação, mas se essa fonte de informação não for confiável e correta, isso vai interferir na nossa vida em questões que até transcendem esse mundo, porque vai ter um peso eterno, um peso depois da morte. Um peso depois da morte. E aí nós sabemos que depois da partida deste mundo, não tem como voltar mais atrás. E há um outro texto aqui, acho que não precisamos nem ler, todos conhecem, Tiago capítulo 4, versículo 4. Não ficar lendo tantos textos, mas depois você pode dar uma lida. Na verdade, nem é um texto, esse é só um versículo, que diz que aqueles que são amigos do mundo passam a ser inimigos de Deus. Então você tem amigos do mundo, inimigos de Deus, aqueles que fazem as obras do diabo têm o diabo como pai, mas aqueles que fazem as obras de Deus têm Deus como pai. E esse pai, que é Deus, é muito maior. Até a própria palavra nos diz, maior o que está convosco do que o que está no mundo. Então não importa o que o mundo pensa. Até Jesus diz assim, não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Se o mundo nos perseguir por causa da verdade, isso não terá problema nenhum, porque a nossa alma é o que mais importa. É o que mais importa. Graças a Deus. Então vamos ver os filhos de Deus. Só se torna filho de Deus se passarmos pelo processo legal. Aí tem um caminho. Porque como todo mundo jaz, o mundo inteiro jaz no maligno, Romanos 3:23 nos esclarece que todos pecaram. Então se todos pecaram, é porque todos um dia também se tornou filhos do inimigo. E aí tem como fazer o caminho de volta. Tem como fazer o caminho de volta. Então, existe um caminho para se tornar filho de Deus. Para se tornar filho do Deus Altíssimo. Por isso que o ditado todos são filhos de Deus, na verdade, não está totalmente correto, porque muitos não são. Mas todos que quiserem podem ser. E essa filiação está ligado à adoção. É bom frisarmos isso daí. Porque o verdadeiro filho, o único mesmo filho legítimo do Senhor é Jesus. Mas existe a adoção. Então o Senhor está disposto, sempre esteve disposto, a adotar todos os que quiserem. E esse é o grande amor de Deus. Essa semana, em uma conversa com algumas pessoas, teve um rapaz que abordou essa ideia da seguinte forma: Deus é amor. Por isso não acredito que ele condenará as pessoas eternamente. Porque ele vai perdoar. Eu simplesmente disse para ele, a mesma opção que você tem para errar, você também tem para não errar. Então Deus te dá agora toda a oportunidade para você andar na verdade. E se mesmo você, diante de toda a verdade, você a nega, significa que, ainda que você passe dessa vida para outra, e você não foi capaz de abandonar o erro aqui, se você entrar no paraíso, você vai errar também. Você vai continuar errando. Então isso não tem muito sentido, muita lógica. E quando nós analisamos o contexto aqui nessa terra, até nós punimos o erro. Punimos o culpado. Por exemplo, uma pessoa maligna, desordeira, estão presa, ou pelo menos deve estar presa. A nossa consciência nos fala disso. Ele tem que ser tirado do meio social para que ele não contamine o ambiente. Se nós, como os homens, fazemos isso, imagina o Criador. Ele vai deixar o mal, então, lá no novo céu e nova terra? Ele não vai deixar. Brevemente ele vai descer e vai tomar os domínios do mundo. Né? Vai destituir os poderes humanos que existem aqui e dominar a terra por 1000 anos. E nesse tempo, o que vai acontecer com o mal? O mal será punido. O mal será punido. Então, eternamente também ele vai punir aqueles que desobedecerem a sua palavra. Então,
Então esse posicionamento nada mais é do que uma desculpa para não seguir e obedecer à verdade. Para não seguir e obedecer aquilo que está certo, aquilo que está correto. Vamos ver então o processo legal, João capítulo 1. Temos que passar pelo caminho certo. Se não passarmos pelo caminho certo, se isso não for legal, então a pessoa não se torna filho de Deus. As atitudes tomadas têm que estar dentro da Constituição Celestial, amém? A qual já está revelada a nós através da palavra. João capítulo 1, versículo de número 11. Versículo 11 diz assim, ó. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no teu nome. Então, só se tornam filhos de Deus aqueles que acreditam em Cristo e no seu sacrifício, na suficiência do seu sacrifício. Versículo 12 ainda diz, versículo 12 nós lemos, né? Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Senhor Jesus é a única ponte, o único caminho que nos liga ao Senhor. Nós estamos certos disso daí, né? Mas algumas pessoas que talvez estejam assistindo e que estão procurando outros caminhos para se chegar a Deus. Muita gente, por exemplo, até trocam de congregações procurando um lugar mais agradável para satisfazer o próprio ego, os próprios desejos, né? E aí tem pessoas que dizem assim, mas naquele ambiente eu me sinto melhor, naquele lugar eu me sinto melhor e por isso eu vou ficar ali. Eu tive conversando com uma senhora e ela me diz assim, olha, eu mudei de denominação. Eu disse, mas por que a senhora mudou? É porque eu não me senti bem lá. Mas eu falei, por que a senhora não se sentiu bem onde a senhora estava? Porque lá acontecia isso, isso e isso. Isso me feria, então eu decidi ir para outro lugar. Nesse outro lugar eu fui abraçada e as pessoas ali me mostraram que realmente me amam. Aí eu perguntei para ela, em qual dos lugares você teria mais oportunidade de provar que a senhora é cristã? No ambiente atual ou no antes? Ela disse, por quê? Eu falei, porque aonde a senhora estava, a senhora tinha a oportunidade de provar que a senhora é cristã. Porque se alguém falava mal da senhora, a senhora não ia levar isso em conta, provando que o cristão já não vive para si mesmo. Se alguém fazia coisa errada ali, a senhora não ia fazer, porque a salvação é individual. Então a senhora teria todas as oportunidades para se preparar para Deus. Agora onde a senhora está tudo de acordo com o que a senhora quer. Então a senhora pode estar caminhando para a perdição. E ela falou, meu filho, será que isso está certo? Eu falei, mas é claro que está certo. Nós temos que ser colocados diante dos desafios da vida para provar se nós somos crentes. Não é o que está em Daniel, capítulo 12, que durante todo esse tempo muitos seriam alvejados, seriam esbranquecidos, seriam preparados, seriam, como nós já falamos várias vezes, provado no fogo. Provado mesmo. E esse é um trabalho empreendido por alguém que verdadeiramente nos ama, que nos prepara para a guerra, para a batalha e para algo muito grandioso que nos espera, que nos aguarda. É muito grandioso para ser dado de mão beijada. Agora, é claro que o Senhor vai dar gratuitamente, mas o mínimo que Ele exige é que sejamos obedientes à sua palavra. Então, todos que recebem Jesus, todos que andam com Jesus, são verdadeiramente filhos de Deus. Romanos 10, 8 também traz informações nesse sentido. Mas que diz? A palavra está junto de ti e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, versículo 8. 9. Versículo 9 agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mais 2 versículos, 10 e 11. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido.
Jesus está disposto, Deus está disposto a perdoar, e isso nos provou enviando o seu Filho ao mundo, e o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Ele é a única ponte que nos liga a Deus. Como em João capítulo de número 14, onde o Senhor nos fala que, ele é o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse caminho que nos conduz a Deus é um caminho perfeito. Caminho perfeito. A doutrina de Cristo, a mensagem de Cristo, ela é perfeita. E aqueles que andam neste caminho, como diz o Salmo 119, é uma lâmpada, versículo 105, luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, é o caminho perfeito que nos leva de volta ao Pai. É o caminho do arrependimento, o caminho da renúncia, o caminho da morte do velho homem, como também a palavra nos esclarece no livro de Romanos, capítulo 6, onde o homem ele é sepultado e agora ele vive uma vida diferente. O próprio apóstolo Paulo fala que o homem passa a não viver mais para si. Então as nossas vontades já não têm mais muita importância. Não se busca a Deus para que Ele satisfaça as nossas vontades. Pelo contrário, aqueles que querem chegar lá abandonam suas vontades por causa do Senhor. Por causa da salvação que Ele nos oferece. Então, na verdade, é uma vida de renúncia. É uma vida onde você perde muita coisa. Tem que estar preparado para perder. Porque nós queremos herdar o novo céu e a nova terra. Nós queremos herdar a vida eterna. Então, os filhos de Deus já não vivem mais para si mesmos, já não vivem mais para esse mundo. Por isso que aquilo que as pessoas falam, o que o mundo fala, que se levanta contra nós, seja no sentido de inveja, seja no sentido de falar mal, de fofocar em si, já não nos causa nenhuma cócega, mais nenhum efeito em nós. Porque, vamos pensar no meu caso, o Jânio antigo já não vive mais. A minha vida já não tem muito mais. As minhas vontades não têm mais importância. O que mais tem importância para mim é se eu estou me preparando para Deus. Então é Deus que prevalece. Não dá para o escravo chegar para o seu senhor e ditar as regras, né? Eles simplesmente obedecem às determinações do seu dono, do seu senhor. E Efésios capítulo 1, versículo 4. Fala da nossa eleição, da nossa predestinação. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para a si mesmo, segundo o beneplácito da sua, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que o fato de nos tornarmos filhos de Deus está completamente ligado a Jesus, ao Senhor Jesus Cristo. Então, por meio do Senhor Jesus, Deus nos adota. E esse é o processo legal que eu estou falando, que o Senhor convida os homens a se arrependerem e crer em Cristo Jesus como aquele que pagou essa dívida e que Deus passa a nos receber quando nós acreditamos nisso daí. Deus descarregou toda a sua raiva, toda a sua ira, vamos dizer assim, no seu Filho Jesus. Então Jesus pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos chegar ao Senhor de novo. É um único caminho, a única maneira. E há pessoas querendo chegar ao céu construindo seu próprio caminho, construindo sua própria doutrina, sua própria... construindo as suas... Tem atitudes e ações baseadas naquilo que ele acha que é importante. Naquilo que vem do seu próprio ego, do seu próprio eu. Mas aqueles que querem chegar ao céu já têm um caminho traçado e ordens a serem cumpridas, obedecendo aquilo que está na palavra. Então nós não fazemos o nosso próprio caminho até o céu. Nós tomamos o único caminho que existe. Como o próprio apóstolo Pedro, depois da ressurreição de Jesus, no seu discurso, na sua pregação, deixou bem claro que para os ouvintes ali naquele lugar,
que o Jesus que eles haviam crucificado agora estava vivo. E era esse Jesus que eles estavam anunciando. E ele falou, esse é o que estava prometido, que está nos profetas, na lei que nós temos. Na verdade que está no meio de nós. Ele é alguém que já estava profetizado, que ele viria. É o Messias. E o que vocês fizeram? Vocês o rejeitaram. Mas nós somos testemunha de que ele está vivo. E a prova da existência dele está aí, no milagre, por exemplo, daquele coxo que estava lá na porta do templo. Que há mais de 40 anos estava naquele sofrimento. E não tinha como o sacerdote negar. Ele falava, todo mundo conhecia esse cara aí, ó. Todos os anos na porta aí do templo pedindo esmola, mas agora ele anda. Ele pula. Então não tem como negar. Esses meninos estão com Jesus. Eles estavam com... Mas nós não matamos ele há 3 dias, há algum tempo atrás. Mas não tem como, está acontecendo. Está acontecendo. Milagres estão acontecendo aí. É importante, porque essa questão do milagre é algo muito importante também no nosso meio. Porque Deus é verdadeiramente um Deus de milagre. Isso é incontestável. Ele é um Deus de poder. Para ele não há problema nenhum. Até mortos ele ressuscita depois de 4 dias e vai ressuscitar mortos há milhares de anos que já morreram e vai voltar, porque no livro de João a Bíblia diz assim, e os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Já imaginou, cara? Cemitério, todo mundo ali ouvirão, ó, pode sair agora. Vamos sair, mesmo porque ele é poderoso. Não tem como... amados irmãos, isso é uma das maiores verdades. Vai sair. Os meninos estavam lá pregando, ele ressuscitou sim ao 3º dia. E é em nome dele que está acontecendo esses milagres aqui que vocês estão vendo, certo? Esse Jesus que vocês crucificaram. Agora, sabe de uma coisa? Não há mais salvação em nenhum outro, porque Pedro continua dizendo. Atos capítulo 4, versículo 12. Então não há agora mais nenhum outro caminho pelo qual vocês devem se chegar a Deus. Vocês aí que são sacerdotes, somos sacerdote, a parte religiosa de Israel em si, que há muito tempo zela pela lei, que espera o Messias e que se orgulha tanto disso daí que nós somos o povo escolhido por Deus, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E Pedro vai encorpando o negócio e preparando para dar... É uma manifestação tão poderosa do Espírito Santo que você vê aquele cara que negava, aquele cara que o mundo tinha, as pessoas viam que era iletrado e sírio, ignorante ali, o pescador em si, agora ciente, preparando, alicerçando a informação e vai na nuca, vamos dizer assim, né? Na nuca é quando a gente abatia animal lá na Bahia, que hoje não dá nenhuma coragem mais, é na nuca, você bate na nuca e apaga. Então Pedro preparou e foi na nuca e diz o seguinte, olha, não há outro caminho. A verdade se manifestou a nós e vocês rejeitaram. Mas em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas unicamente o nome de Jesus Cristo. Amém. E é por meio deste nome, e é por meio deste Deus que nós nos achegamos a Ele, por meio deste caminho. Bem-aventurado aqueles que tomaram essa decisão de seguir o Senhor. Bem-aventurado vocês, jovens, e jovens que estão acompanhando também, e que decidiram seguir Jesus Cristo, que decidiram permanecer nos caminhos do Senhor. E você que desde criança já serve, e que hoje o mundo parece tentar, para que a gente vá lá um pouquinho dar uma experimentada no mundo. Não desista, permaneça no caminho, permaneça na verdade. E nós realmente teremos uma felicidade maravilhosa em nossas vidas. Porque a maior infelicidade não é você não ter alguma coisa material que você gostaria de ter, mas é a que está lá dentro, que é a doença da alma, a doença do espírito. Quando o homem interior está mal, todo o resto vai mal. E a única pessoa que acessa o interior do homem, que discerne as juntas e medulas, é Deus. Que vai no mais profundo do homem. E quando eu falo de milagres, ali estava a evidência dos milagres, mostrando o Deus de poder, aquele que é o nosso Pai, fazendo grandes milagres. E
Pessoas eram aleijados, andavam, mortos ressuscitavam, cegos passavam a ver e os milagres acompanhavam eles. Mas com qual objetivo? O objetivo de que as pessoas notassem obras nunca antes vistas, para que eles realmente não tivessem como negar a existência de Jesus. Mas eu não acredito que a maior vontade de Deus era estar fazendo realmente os milagres físicos. Porque eu acredito que o maior milagre é o que acontece dentro de nós. Não adianta de nada a gente passar a enxergar, passar a andar, se lá dentro não mudar. E as pessoas estão buscando um milagre externo, físico, enquanto na verdade deveriam buscar o milagre interno, que é o milagre do novo homem, da transformação interna, da pessoa que agora já não anda mais na contramão da vontade de Deus. O milagre do homem disposto a amar a Deus, o milagre do homem disposto a ter Deus como seu pai, o milagre que o faz andar nos trilhos, nos caminhos de Deus constantemente, o milagre que o faz afastar da bebedice, da inveja, da prostituição. Isso é um milagre interno, não há milagre maior do que este. O milagre dele levantar de manhã e agradecer a Deus independentemente de qualquer coisa. O milagre que o estimula a permanecer acreditando na esperança que o Senhor nos oferece. Quantas pessoas recebem tantos milagres aqui embaixo, humanamente falando, dentro do mundo físico, mas não conseguem permanecer na palavra de Deus. Bom, Efésios capítulo 1, 4 a 5, nós acabamos de ler. Os filhos de Deus são diferentes, eles parecem com o seu mestre. Vamos ver textos relacionados a isso. Efésios 5, 1 diz assim, ó. Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Beleza, pastor, vai tentando organizar isso daí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas não perca o título da mensagem, que é Filhos de Deus e Filhos do Mundo. Olha os filhos de Deus, eles são parecidos com Deus, parecidos com seu mestre. Ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos ler Hebreus 3,14? Vamos fazer a leitura dos textos e faz um comentário geral, para não ficar muito longo. Hebreus 3,14. Graças a Deus. Já era, né? Vai no áudio, depois eu posto o áudio. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Esses são textos que nós estamos utilizando para mostrar que aqueles que são filhos de Deus, eles se parecem com seu mestre, a aparência deles, está tudo relacionado à santidade, à obediência, e esse texto ficou claro. Não nascer de novo, se vocês não nascerem de novo, nascer de novo é uma transformação interna. Você passa a ser diferente, que é o que nós lemos desde o início, Malaquias 3. Eis a diferença. Nós notaríamos essa diferença na vida dos filhos de Deus. Então, se essa aparência externa é importante, então, de certa forma, também você consegue ver aqueles que não são filhos de Deus. Com certeza. Aqueles que não são filhos de Deus. Se a procedência deles, se a moral dessas pessoas não é algo agradável, fica evidente e fica claro de que a pessoa está na contramão da vontade do Senhor. E Hebreus 3,14 nos informa. O que mostra verdadeiramente que nós somos filhos de Deus é se nós continuamos a prezar, a zelar pelo princípio da confiança que o Senhor nos deu até o fim. Até o fim. Então você tem que continuar, permanecer, perseverar nesse caminho até o fim. Há um outro texto que é Romanos 12, 2, que nos informa para a gente não conformar com esse mundo. Olha, o mundo,
O mundo jaz no maligno, o sistema maligno está na terra, e tem o diabo como pai. Em Romanos 12:2, não conformeis com esse sistema. Não conformeis com esse mundo. Mas procure transformá-lo, procure ser diferente, seja diferente, faça diferente, porque a mente de vocês foram renovada, vocês foram transformados pelo meu poder, pela minha palavra, ou seja, vocês agora são luz. E uma luz tem que brilhar. Ela não pode brilhar só nesse ambiente, ela tem que brilhar lá fora, na escola, entre os amigos, entre as outras pessoas, anunciar a palavra do Senhor aonde nós estivermos, aonde nós formos, porque nós somos luz. E a palavra do Senhor é que nós pudéssemos influenciar aqueles que estão à nossa volta pela nossa postura, pelo nosso jeito, que é algo que Deus já colocou dentro de nós, que é uma postura que está ligado a Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, nós devemos fazer exatamente aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez, porque Ele é o nosso irmão. Né? Ele não é o nosso irmão? Sim. Pronto. Então, a gente tem que fazer aquilo que Jesus fez. É um desafio, porque nós encontramos as dificuldades para fazer isso. Nós encontramos as perseguições diante do mundo, as tentações e assim por diante. Por isso há necessidade de buscarmos de dia e de noite, voltando ao Salmo 1. Mas aquele que medita na palavra de dia e de noite, alimenta da palavra de dia e de noite, ele não ficará fraco espiritualmente, porque ele tem um alimento sólido ali dentro. Uma das coisas que mais nos fortalece nos caminhos do Senhor é quando nós procuramos transmitir essa informação aos outros, porque aí você se dá conta da responsabilidade e Deus se agrada disso daí. E aí você vai ficando cada vez mais forte. Ou seja, quem recebeu o Evangelho deve pregar o Evangelho. Amém? 1 Coríntios 2:16. Por mais que não está sendo transmitido ali, mas não vamos delatar muito não, que não vai haver edição, né? Para cortar todas essas partes que estão vagas. Eu ouço de novo, eu tiro. Ah, pronto. Então, se é assim, depois você tira as partes que estão vagas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Versículo 16 nos diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, aquilo que está na mente do Senhor agora também está na nossa mente, porque Ele está dentro de nós. E aquilo que está na mente do Senhor nos é revelado por meio da palavra. Então, se a palavra está dentro de nós, a palavra está em nossa mente, então nós também temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, a cabeça, o corpo deve obedecer aquilo que a mente manda, né? A mente tem que dominar, ela tem que definir as ações. E olha que importância ter Cristo como nosso mentor. Ou ter nossa mente totalmente coerente com a mente de Cristo. Porque se não for assim, todas as nossas ações serão de acordo com o mundo. Serão de acordo com o mundo. Então o que acontece? Não tem um ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Mas se nós temos a mente de Cristo, então nós pensamos, porque Cristo é extremamente inteligente e poderoso. E a sua mensagem está dentro da nossa cabeça, dentro de nós. Então nós também pensamos como Ele. E das maiores atitudes, virtudes de Cristo foi obedecer a Deus, o seu Pai, mesmo diante das dificuldades que Ele enfrentou. Mas Ele falou: não, eu vou obedecer ao meu Pai, porque eu estou ciente da promessa que Ele me fez. E nós estamos diante de uma das maiores promessas, ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo e participarmos da herança que é dele. Que maravilha! Então nós temos a mente de Cristo. Igual pensávamos no contexto de igreja. Nós seguimos a doutrina de Cristo, por isso daí vem cristianismo, cristão. Um rapaz me perguntou essa semana assim: mas você é evangélico e tal? Eu falei: olha, eu não gosto de usar esse termo. Ele falou: mas qual termo então você usa? E por quê? Eu falei: eu gosto de utilizar o termo cristão. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque o evangélico em si já se tornou esse sinônimo de roubalheira, de enganação, de tirar dinheiro das pessoas. E cristão é aquele que
crê em Cristo e obedece aos seus mandamentos e segue a tua palavra, e está totalmente longe de uma placa específica, ou seja, qualquer pessoa na face da terra que quiser seguir a Cristo em qualquer lugar, ele pode seguir, pode obedecer. Esse é um cristão, aquele que segue o Senhor Jesus Cristo. E essa informação que eu passei. Então, assim, nós seguimos a doutrina de Cristo. E no quesito aí, no contexto de igreja, com Cristo, ou melhor, tanto com Cristo e na época da igreja, a maior preocupação de Jesus e a maior preocupação dos cristãos que surgiram ali, não era um capricho religioso. E até nós tocamos isso nesse assunto hoje na reunião. Não era o formalismo sistemático em si, não era a preocupação religiosa, mas era a transmissão da verdade. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês vão ir até a Judéia, Samaria e os confins da terra e trazer todo mundo aqui para Jerusalém, para a igreja aqui em Jerusalém. Foi isso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele diz no livro de Marcos, mas nesse texto específico ele diz, ide por Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, as testemunhas não estão no templo, as testemunhas estão no mundo. Aonde nós provamos que somos testemunhas de Jesus? No templo é moleza no templo, porque no templo ninguém fala palavrão, né? No templo é mais tranquilo, é mais fácil orar, até cantar, até chorar, mas chorar é a coisa mais fácil. Só tocar uma música muito bacana, legal, que mexe com o nosso psicológico, então você chora e aquilo, nossa, parece que você já está no céu. Aí depois você sai do templo, as coisas mudam. As coisas mudam. Gente, a preparação psicológica é indispensável para o cristão. É indispensável. E as testemunhas, não. As testemunhas, elas vão por todo mundo. Então foi isso que Jesus disse a eles. Vão por todo mundo e sejam minhas testemunhas. Na questão da perseguição da igreja, no início, os que iam pelo mundo afora eram testemunhas do Senhor. Eles anunciavam a verdade. Pensa na questão de Filipe e Eunuco. Acreditou? Você crê? Eu creio. Ele é Deus, ele é o Senhor. Eu creio no batismo, tudo bem, vamos batizar. Batizou, levantou, Filipe se mandou e Eunuco se mandou. Vamos dizer, aquele cara foi salvo, aquele cara se perdeu. Gente, ele continuou o caminho. Ele continuou a estrada. Então, quando alguém recebe a verdade, ela tem que estar disposta a seguir a estrada, ainda que seja sozinho. Mesmo que seja só, ela deve seguir a estrada, porque na verdade ela nunca estará só. Porque Jesus sempre estará conosco. Ele diz, eu não deixarei vocês órfãos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele não estava mentindo, porque Cristo não mente. E nós sentimos que ele está conosco. E nas horas mais difíceis, ele sempre chega do nosso lado e nos abraça mesmo e fala, eu estou convosco. Eu prometi. E você é tomado por uma certeza muito grande, muito poderosa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, verdadeiramente, o capricho religioso, a formalidade em si, são coisas que não estavam muito ali dentro do contexto da igreja primitiva. Então, os filhos de Deus também eles seguem essa doutrina, e se eles seguem essa doutrina, eles querem e vão ser testemunhas em toda parte por onde eles andarem. E vamos ler um texto de João, capítulo 17. Vamos ler esses textos, assim, todos os versículos e faz um apanhado geral. Depois eu corto o vídeo aí, não ficar muito, o áudio para não ficar muito grande. João 17, 11. Versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles
que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenhais a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, olha que esses textos vai apontando para os filhos de Deus e os filhos do mundo. Os que são filhos de Deus já não são mais filhos do mundo, já não estão mais compactuando com o sistema. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Gente, os filhos de Deus não pertencem mais a esse mundo, a esse sistema. Essas coisas que estão aqui embaixo. Por isso que Colossenses capítulo 3 realmente fala que os filhos do Senhor estão com a visão, a mentalidade, o corpo, a alma, o espírito, tudo voltado para o alto, pensando nas coisas que são de lá de cima. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, para que eles pudessem se espalhar pelo mundo afora. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse texto mostra que os filhos de Deus é um com Jesus. É uma comunhão em que não pode haver separação. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, aqueles que estão comigo também será um comigo. Quando Filipe fala da questão do Pai, Jesus falou para Filipe, na verdade eu e o Pai somos um. Então se vocês estão em mim, se vocês são meus filhos, vocês me representam. A minha verdade está em vocês, ou seja, a minha doutrina é propagada ao mundo através da vida de vocês, porque vocês são os meus filhos, meus representantes, meus embaixadores no meio de uma sociedade perversa, no meio de um mundo tenebroso. Se vocês são meus embaixadores. Interessante que o embaixador, o representante de um país dentro de um outro país, ele representa o seu país ali dentro. Ele é o embaixador naquele lugar. Então, de certa forma, ele deve ser o primeiro a defender a lei e seguir as ordens do seu país. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra, é lógico que nós temos que defender as coisas de lá de cima. Porque nós representamos um outro país, uma outra nação no meio dessa terra. Então, nossa herança, nossa propriedade não é mais aqui embaixo, mas lá em cima. Por isso nós abandonamos tudo para poder estar servindo o Senhor. Não devemos ter o coração preso em mais nada, ainda mais nesse contexto que se afunila. Quem estiver pensando aqui embaixo, quem estiver pensando nesse sistema, quem ainda tem sonhos para realizar, coisas para conquistar aqui, tem gente que tem o maior medo de morrer, porque tem muito a perder ou ainda não conseguiu ainda alcançar aquilo que gostaria. Então, essa é a nossa pátria. Então, se a pessoa tem esse mundo como sua pátria, está perdido. Mas nós esperamos uma pátria celestial. A cidade celestial, a cidade de um só dia, onde não haverá noite. A cidade, a reunião de todos os cristãos em uma cidade que não tem templo. Onde o Senhor é o Deus poderoso que está ali, a luz que brilha para todo sempre, para toda a eternidade. E ali nós entraremos com nossas cabeças erguidas, se nós permanecermos nessa verdade até o fim. E nós temos tudo para obedecer. Gente, o que nós temos a perder em fazer o certo? Não temos nada a perder em fazer o certo. Porque o certo já deve ser realizado independentemente. A nossa própria natureza já nos informa de que o certo deve ser feito. Bom, vamos ver mais um texto aí relacionado a essa questão. João capítulo 8, de que se nós somos filhos de Deus, representantes legais do Senhor no meio desse mundo, embaixadores de Cristo, então nós devemos falar o que o nosso Pai tem nos ensinado. Não devemos deixar de falar do que também temos ouvido. Em João capítulo 8, nos dá essa definição. O versículo é o versículo 38.
Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazei o que também viste junto do vosso Pai. Filho de Deus ou filho do diabo? Cada um fala aquilo que o seu Pai ensina. Nós falamos de Deus porque é o que Deus tem nos ensinado. Ele é o nosso Pai. O mundo fala o que quer falar porque o diabo tem lhes ensinado a falar assim. Aí Jesus falou, olha, eu falo daquilo que meu Pai quer, porque eu estou do lado dele. Agora vocês falam aquilo que o Pai de vocês querem. Ó, eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Aí o pessoal começou a perguntar. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse, se fosseis filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Então você vê que muita coisa só está na mente da pessoa, e a pessoa pode acordar pensar que está sonhando e acordar num pesadelo, e ter um pesadelo. Então essa ideia de que eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus, eu ando com o Senhor, muitas das vezes pode ser só palavras, mas pode não ser algo que vem de dentro mesmo. Pode não haver essa transformação. Então assim, você pode camuflar, muito fácil. Não dá para camuflar em relação a nós e Deus, mas em relação a nós uns para com os outros dá para fazer isso. Porque ninguém consegue acessar a mente interior e não dá para policiar a vida de todo mundo. Por isso que a gente se desprendeu dessa questão. Há pastores e líderes que eles ficam policiando a vida de um por um todo dia. Não compensa, porque quem quer enganar vai enganar na cara dura a qualquer hora. É igual marido e mulher no que diz respeito à traição. Se quiser trair, não vai ter jeito. Então o que você faz? Confiou, acabou, já era e bola pra frente, faz o que tem que ser feito e pronto. E há pessoas que sofrem com problemas que não existem, né? Eles não existem, certo? Mas o mundo fomenta isso. Então, em relação a nós e a verdade, quem quer obedecer, obedece. Quem não quer, não vai obedecer. E não vai adiantar fazer presença para nos agradar, se na verdade não estiver agradando a Deus e ao Pai Celestial. Versículo 39, 40. Mas agora procurais matar a mim, mas agora procurais matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus continua. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha palavra. E aí versículo 44, nós já lemos, diz, então o vosso pai mesmo é Satanás. Quem não compactua com as coisas do Senhor, não pertence ao Senhor, e por isso são filhos do mundo. E se são filhos do mundo, são filhos de Satanás. E são filhos de Satanás, estão perdidos, porque o final dele é a perdição eterna. Então os que são de Cristo não têm nenhuma vergonha de confessá-lo como seu Deus, como Senhor e como seu dono. Como está em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. E quantas pessoas que dizem ser filhos de Deus e se envergonham do Evangelho? Lembramos que o que ficou claro em todos os textos que nós lemos é que as testemunhas do Senhor, os filhos do Senhor, propagam essa mensagem todos os dias por onde eles andam. E Paulo mesmo declarou que os filhos do Senhor não têm vergonha dele. Não se envergonha, ainda que para o mundo parece ser algo mesmo arcaico, atrasado, mas ele não se envergonha. Não se envergonha de se vestir da forma certa, de respeitar as pessoas mais velhas, de ser honesto, né? Porque a honestidade hoje, coisa rara. Mas ele não se envergonha de ser honesto, de tomar prejuízo e ficar tranquilo, porque eu tomei aquela atitude ali, mas eu não vou. E nós sabemos que existe a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você colhe. Então ele não tem vergonha de defender a mensagem do Senhor, de defender a palavra do Senhor e não andar de acordo com o curso desse mundo. Olha, por exemplo, a questão de Nicodemos em João capítulo 3. Ele tinha uma influência no meio, naquele meio ali. Ele era um representante assim, voltada para a questão religiosa em si.
E Nicodemos viu Jesus fazendo todas aquelas maravilhas e eu acho que ele ficou sensibilizado de certa forma, não é o que o texto mostra, mas ele vai lá de noite, meio escondidinho ali, Senhor, aqui na escalada da noite, vim cá conversar contigo, porque eu vi que o Senhor realmente é um homem de Deus. Então tem muita gente que se professa a fé em Cristo, mas elas não tem coragem de ir para a luz, de realmente ir lá para o mundo e abrir o peito mesmo e falar, olha... A pessoa, mas religião a gente não discute religião, mas um dos assuntos mais importantes que deveria ser comentado constantemente é as coisas de Deus. Política, futebol, novela, fofoca, mentira, tá aí, rolando para todo lado. Agora quando fala de Deus, as pessoas calam. Calam porque estão vazias, então não tem o que falar mesmo. Então estão caladas. De tudo elas conversam, mas quando chega no ponto de Jesus, ela breca, ela freia ali. E o interessante é que o ouvinte também fica meio constrangido quando se fala em Deus. Ele fica meio constrangido. Vem a religião. Porque ela está relacionada à mudança interna e tudo. Então a galera já fica meio receoso a esse assunto. Então, quando você começa a falar de Deus, pode ter certeza que a maioria dos ouvintes vão ficar quietos. E aí, por ficar quieto, muito cristão também para. Não dá para falar. Vem, puxa a conversa. Não tem muito segredo. É só transmitir aquilo que o nosso Pai quer para os ouvintes, independentemente de qualquer coisa. E vamos ler esse texto de 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É um texto que nos mostra mesmo esse posicionamento dos filhos de Deus e que não se envergonham de nada, Lucas capítulo 23, 39 ao 43, naquela passagem onde um dos malfeitores se convertem ali, né? O texto dizem que eles não nesse texto específico, fala que um dos ladrões, Lucas capítulo 23, que um dos ladrões que ficavam ali blasfemando de Cristo. Mas o outro texto também afirma que os dois, na verdade, falavam. Os salteadores estavam ali blasfemando do Senhor. Mas conforme um foi observando o procedimento do Senhor, as atitudes, as ações dele ali, ele decidiu crer também, acreditar. E ele tinha ali todo um contexto que poderia envergonhá-lo tomar essa decisão. Pregado numa cruz, sangue derramando para todo lado, um monte de gente em volta. Todo mundo estava ali em volta dele, mas mesmo naquela situação ele não teve vergonha de falar, eu estou errado. Né? Porque ele começa a dizer, nós merecemos ser crucificados, porque as nossas obras realmente foram más. Mas esse que está do lado aí, ele defendeu Jesus. Esse que está do lado aí não fez nada de errado. Ele nem merecia estar ali. E ele reconhece, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nossa, você viu que ele não se envergonhou do ambiente, do lugar, mas ele decidiu acreditar no Senhor. Então, o verdadeiro cristão não se envergonha do Senhor. E para finalizar, vamos deixar um texto aqui de Apocalipse capítulo 21, os benefícios dos filhos de Deus e os malefícios do filho do diabo. Apocalipse capítulo de número 21. Graças a Deus. E nesse texto nós vamos estar percebendo que aquilo que está prometido para nós é incomparável a qualquer coisa que está ligada a esse sistema mundano que se encontra diante de nós. A esse sistema maligno, a essas orientações diabólicas que faz as pessoas se afastarem de Deus, se afastarem do Senhor, evangelho barato, a graça barata, informações que corrompem a moral das pessoas, destrói elas interiormente, externamente também e até espiritualmente, os levando a uma perdição eterna, da qual não mais poderá sair. Então, Deus nos oferece algo maravilhoso, e eu acho que o simples fato de você ser salvo, ser perdoado por Deus através de Jesus já é a maior recompensa, independentemente amado irmão, se o Senhor vai nos dar autoridade sobre alguma coisa, não é por isso que nós buscamos a Deus, mas é porque
ele nos oferece a salvação eterna e o perdão que vem do Senhor. Então, uma vez que nós estamos diante dessa grande verdade e diante desse presente maravilhoso, nós devemos sim nos esforçar constantemente para fazer a vontade de Deus. E esse texto diz que João viu novos céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele continua no versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novos céus, ou eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então, é algo extremamente grandioso, preparado para aqueles que decidirem ser filhos de Deus, que arrependerem dos seus pecados e se aproximar do Senhor. Filhos de Deus herdarão esse lugar. Filho de Deus habitará com ele nesse lugar. É a morada, aqui diz a Bíblia, né? O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E o mais importante, uma das coisas maravilhosas nesse ambiente, é que a revelação será muito maior do que o ambiente que nós estamos atualmente. Porque nós veremos a Cristo frente a frente. A Bíblia disse que quando ele se manifestar, há uma vida. A vida nossa, na verdade, não é essa que nós temos aqui. Olha que coisa interessante. Isso aqui, gente, olha quantas pessoas se investem só aqui embaixo, aqui nessa vida. Não! A vida de verdade não é essa. Porque a Bíblia fala de uma vida que está oculta com Cristo. E que está guardada com Cristo. E que essa vida é a vida dos filhos de Deus. E que quando Jesus se manifestar, ele vai trazer essa vida junto com ele. E vai dar a nós. Então, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês receberão isso daí. Então, o que nós haveremos de ser, ainda seremos. Né? Hoje nós temos uma parte, né? Mas naquele dia será completo. A redenção será completa. Ainda que o nosso interior já está redimido, salvo, mas o exterior ainda está se desfazendo dia após dia. Mas o exterior olha muito para essa terra, porque de fato ele é barro. De fato, as vontades, os prazeres carnais estão aqui embaixo. Mas o interior olha para cima. E é o interior que vai permanecer para sempre. E na redenção final, o interior será revestido de um novo corpo, um corpo de glória, e nós entraremos nessa cidade maravilhosa. Imagina nós entrarmos ali, vermos a Cristo, morarmos com Ele. A felicidade será plena, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, não haverá mais lágrima. Amados irmãos, será algo incomparável, algo maravilhoso. Você vai viver na presença do Deus maravilhoso. Inclusive, nem há palavra para descrever quanto ali é maravilhoso e quanto ali é algo extraordinário. Então, os filhos de Deus têm todo o benefício. Porque ele está a caminho de coisas maravilhosas, de coisas grandes e de coisas melhores. E os filhos do mundo também terão a sua recompensa. O versículo 8 finaliza dizendo: mas quanto aos filhos do mundo, vamos assim por dizer, que são os tímidos, os incrédulos, que aí está relacionado a 2 Timóteo capítulo 3, que nós lemos, e Gálatas capítulo 5, obra da carne, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é
a segunda morte. Então aqui está também a recompensa para os filhos do mundo. Então daí o tema da mensagem, filho de Deus ou filho do mundo. Em outras palavras, de que lado nós estamos, de que lado você está, a que sistema você segue, a que ordem você obedece. E para finalizar, a mesma pergunta do início. Quem é o teu pai nesse contexto? Espero que isso possa ter contribuído e vai contribuir para os que vão estar ouvindo esse áudio posteriormente para alguma coisa. A ideia é simplesmente somar, agregar mais algumas informações que nos prepare para o grande encontro com Deus. Amém? Assim eu finalizo, que Deus possa abençoar a todos que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem. Amém.